Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o tema de hoje é Deus usa o que você já tem. E para trazer um pouco dessa passagem, eu quero contar uma história que está lá em Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Então, se você puder abrir comigo, vamos rapidamente ler essa história para depois a gente falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Essa história aqui, ela se passa num momento onde o profeta da época em Israel é Eliseu. Logo após a morte de Elias, ele passa o bastão para Eliseu e uma mulher chega para pedir uma ajuda para Eliseu e vou contar um pouquinho mais sobre o que ele faz para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Imagina isso, um credor querendo levar teus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Agora vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa é uma história muito marcante porque ela nos conta um pouquinho de como que Deus age, principalmente em momentos de negativos, em momentos que a gente está, por exemplo, com dívidas como essa mulher, ou em momentos onde a gente não tem o que recorrer na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, ou em alguma área profissional, por exemplo, enfim. Então, nesse momento, essa mulher, primeiro de tudo, para a gente refletir sobre essa história, ela era mulher de um profeta. Então, ela chega para Eliseu e fala: Eliseu, você lembra do meu marido? Meu marido te servia, o meu marido era servo de Deus, mas ele morreu. E ela se tornou viúva e ela pede ajuda. E agora que ele morreu, credores vieram me cobrar uma dívida dele e estão querendo levar meus 2 filhos como escravo. Então imagina a situação dessa mãe. Ela era mãe, tinha 2 filhos e de repente o marido morre, que já é muito ruim, ela já fica sem o marido, ela se torna viúva e além disso, credores aparecem querendo levar os filhos dela como escravo. Então imagina a situação, principalmente emocional, que essa mãe não se encontra nesse momento. Mas ela nos ensina uma coisa muito importante, primeiro de tudo, que ela vai recorrer a quem realmente consegue resolver, ou seja, ela vai recorrer a Deus. Ela pede ajuda para a pessoa que pode resolver, que nesse tempo era Eliseu. Então ela vai pedir ajuda para Eliseu, explica a situação para Eliseu e nesse momento Eliseu ajuda ela, mostrando para ela: Minha filha, o que você tem? E ela fala: Mas Eliseu, eu não tenho nada, eu tenho no máximo uma vasilha de azeite em casa. E isso acontece muitas vezes com a gente. Às vezes a gente até recorre à pessoa certa, a Deus. A gente ora a Deus, a gente clama a Deus por um problema que a gente está passando, por uma situação difícil, adversária, mas no momento que Deus fala assim: Tá, meu filho, você está me clamando, então o que você tem aí? Às vezes a gente simplesmente não sabe o que a gente tem. E a maioria das vezes, quando Deus age, quando Deus opera um milagre nas nossas vidas, Deus não dá algo para depois multiplicar. Deus multiplica algo a partir do que nós já temos. Isso é um princípio muito importante que essa passagem ensina. Essa mulher, para ela não tinha praticamente nada. Mas para Deus, a vasilha de azeite que ela tinha já era o suficiente para que Deus multiplicasse aquele azeite, fizesse um milagre que iria transbordar na vida dela. Mas ela não sabia, ela não tinha esse conhecimento ainda. Por isso que ela buscou o profeta Eliseu. Eliseu deu a direção para ela. Ou em outras palavras, Deus deu a direção para ela nesse momento e ela decidiu seguir. Ela decidiu usar o que ela já tinha. Então, a primeira reflexão que eu quero te deixar dessa passagem é: use o que você já tem. Deus não está preocupado com o que você pode ganhar para depois multiplicar. Deus está preocupado com o que você consegue fazer com o que você já tem. Para pensar
todo o conhecimento que você já adquiriu na tua vida até hoje, independente da tua idade, toda a maturidade que você já atingiu na tua vida, tudo que você já aprendeu como um todo, tudo que você possui, seja físico, seja material, ou seja de conhecimento, ou seja espiritual, tudo que você já possui, o que você tem que você pode multiplicar. Eu não sei o que você está pensando agora, mas com certeza você tem algo que você pode entregar na mão de Deus e falar: Deus, tá aqui tudo que eu tenho, tá aqui o teu servo, tá aqui a tua serva, tá aqui a tua família, tá aqui alguém que quer te servir, me ajuda a multiplicar o que eu tenho. E Deus com certeza vai te guiar e vai te direcionar, como ele fez com essa mulher, com essa viúva. E aí, continuando a história, o que mais me marca nessa história, além de Deus usar o que ela já tinha, ou seja, um pouco daquela vasilha de azeite, é que depois disso, olha só o final da passagem, ela chega e conta tudo para o profeta Eliseu e pergunta para ele: agora, o que eu faço? Aí ele responde: vá, venda o azeite, ou seja, pega o que Deus multiplicou para você, vende, resolve teus problemas, resolve as tuas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ou seja, aqui eu aprendo um princípio que é mais importante talvez do que o princípio da multiplicação, que é o princípio de transbordar. Tudo que Deus multiplica nas nossas vidas, seja uma palavra, seja uma direção, seja um propósito, seja conhecimento, seja recursos financeiros, tudo que Deus multiplica nas nossas vidas é sempre para transbordar. Transbordar na vida de outras pessoas, transbordar na nossa família, como no caso dessa mulher, que Deus fala que vai transbordar para ela e para os filhos dela, transbordar nas pessoas ao nosso redor, transbordar na sociedade como um todo. Então, Deus pega o que ela achava que era pouco, o que ela achava que nem tinha na prática. Deus pega o pouco que ela tem, multiplica. E com o pouco que ela teve e multiplicou-se, aquela multiplicação Deus usou para transbordar na vida dela e dos filhos. Então, o princípio da multiplicação é o primeiro ensinamento dessa passagem. E segundo, o princípio de transbordar. Tudo que você tem hoje, primeiro, entrega na mão de Deus. Pede para Ele, clama a Ele para que Ele multiplique isso, multiplique o teu conhecimento, multiplique a tua sabedoria, multiplique o teu discernimento, multiplique os teus recursos financeiros, multiplique a tua prosperidade. Ele vai multiplicar, como Ele fez na multiplicação de pães, quando Jesus estava lá na beira do rio e multiplicou os pães, os dois peixes e 5 pães. E aqui nessa passagem Deus também faz isso, e depois Ele ensina para essa mulher: agora, minha filha, eu já multipliquei tudo que você tinha. Pega o que você tem, vende, resolve os teus problemas. Primeiro, resolve os teus problemas. Está com dívida? Resolve as dívidas. E depois, você vai viver do que vai sobrar para você e para tua família. Ou seja, você vai transbordar. Então, grava essa passagem, grava essa palavra, usa tudo que você tem, clama a Deus. Deus vai te entregar a solução. Ele vai multiplicar o que você já tem. Para de pedir coisas novas. Às vezes a gente está pedindo coisas novas sem se atentar ao que a gente já tem. Pega o que você tem. Tudo que você tem, às vezes, é só um conhecimento de um tema específico. Usa esse tema para alguma coisa, usa para ensinar para alguém, usa esse tema para colocar em prática e vender um produto, vender um serviço, empreender nessa área, talvez profissionalmente ou talvez espiritualmente, enfim. Então, usa o que você já tem, entrega na mão de Deus, Deus vai te direcionar para que você consiga multiplicar isso, e depois Ele vai usar essa multiplicação para transbordar na tua vida, na vida da tua família e na vida de todos ao teu redor. Legal? Essa passagem é bem rápida, porque são dois princípios bem simples, mas que às vezes a gente não percebe o quão importantes são. O princípio da multiplicação e o princípio de transbordar na vida das pessoas. Legal? Espero que você tenha gostado, espero que Deus tenha te tocado com essa palavra. E antes da gente encerrar, eu quero fazer uma breve oração, como eu sempre faço, para que Deus esteja conosco sempre, para a gente entregar tudo na mão de Deus, que é o mais importante. Então, feche seus olhos se você puder e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado, Pai, por essa ministração, muito obrigado pela direção dessa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, te entregamos tudo que temos, consagramos tudo que temos, Pai. Te pedimos direção para enxergarmos o que temos hoje, que podemos te entregar para ser multiplicado, Pai. Às vezes, quando olhamos para dentro, quando olhamos para o que temos, não enxergamos nada. Mas, através dessa passagem, Pai, Eliseu mostrou para essa mulher que ela tinha algo que ela podia te entregar para ser multiplicado. Era só uma vasilha de azeite, Pai. Mas Tu fizeste que com essa vasilha de azeite ela pagasse as dívidas, ela honrasse o nome e, acima de tudo, ela transbordasse, Pai. Então eu oro, Pai, por transbordo da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Pai, e do Teu amor, Senhor. Que Tu nos ensine, Pai, a andar
habitar debaixo da tua palavra, a multiplicar o que temos através do nosso clamor, através das nossas orações e a transbordar, Pai, na vida da nossa família, na vida de pessoas ao nosso redor. Que a tua palavra prospere a nossa vida, Pai, e nos dê o transbordo do teu amor e da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso, pessoal. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e até semana que vem.